A Casa Lannister é desde o início da série uma das casas mais malvadas que existem no mundo das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas será que é mesmo? Vamos descobrir isso hoje. Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes e no último vídeo que eu falei sobre a possibilidade do Tyrion acabar traindo a Daenerys, eu reparei que algumas pessoas têm uma visão da Casa Lannister que ela é uma casa muito malvada. Não consigo imaginar muito por que essa visão. The Lannisters send their regards. Sir Ilyn, bring me his head. Porém, eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. Será se ela é tão malvada mesmo, assim como as pessoas pensam? E eu cheguei à seguinte conclusão de que a série, por conta de adaptação, isso não é uma vilanização da série, porque afinal de contas é uma adaptação, a série ela precisa fazer as coisas de uma forma muito mais pragmática. Então ela pega alguns personagens e ela comprime esses personagens. Nos livros já é um pouco diferente, os personagens são mais expansivos, eles não são tão pragmáticos quanto a gente vê na série. Por exemplo, na série e também nos livros, afinal de contas uma adaptação no outro, eu posso desafiar vocês a encontrarem personagens 100% malvados e 100% bonzinhos. Como a gente vê em alguns pontos, em algumas dramaturgias por aí, a gente tem o bonzinho, que claramente é bonzinho, e o malvado, que claramente é malvado. Eu posso citar para vocês, talvez, 3, mas com certeza 2 personagens 100% malvados nas Crônicas de Gelo e Fogo. A gente tem o Joffrey Baratheon, ele com certeza é malvado, e o outro é o Ramsay Bolton. De início ele pode parecer uma coisa boa, mas a gente vê que ele realmente é um personagem que é 100% malvado, não existe uma parte boa nele. E o terceiro, que pode ser ou não, é o Petyr Baelish, mas existe ali uma possibilidade dele realmente ter tido um sentimento bom pela Catelyn e também pela Sansa, e por isso a gente pode classificar ele como um personagem que tem um pouco dos dois lados. Já personagens bonzinhos, esses são mais difíceis de a gente encontrar verdadeiramente bonzinhos. Às vezes a gente pensa, poxa, o Bran não é tão bonzinho assim também. Ele vai ficando cada vez mais frio com o decorrer da série dos livros, a gente vai percebendo que não tem toda essa bondade nele. Mas, pelo que me recordo, bonzinhos a gente pode ter a Shireen Baratheon, ela é uma personagem boazinha, parece que é 100% boazinha, sem sentimentos ruins dentro dela. A gente tem também o Torta Quente, que é uma possibilidade de ser um personagem bonzinho, mas ele também passa por pouco tempo nos livros e na série, então a gente não consegue ter certeza disso daí. E o Cara Malhada, esse só tem nos livros, que é um personagem, um bobo da corte, que pelo menos desde quando ele se tornou Cara Malhada até o momento, ele é um personagem bonzinho, mas muito por conta da disfunção dele. O Hodor também pode ser um personagem bonzinho, mas também é desde o problema dele até hoje. A gente não sabe como que ele era antes, porque não fala isso nos livros nem na série. Dito isso, então, nem os 3 malvadões Lannister, que são o Tywin, o Jaime e a Cersei, são realmente malvados. A Cersei é o que a maioria das pessoas vai falar. Talvez hoje ela possa sim ser malvada, mas antes ela não era. Ela tinha um amor genuíno pelos filhos dela. Quando ela deixou de ter todos os filhos dela, aí sim ela pode ter se tornado uma personagem que é 100% malvada. Mas antes havia muito amor, muita ternura, muita compaixão para com os filhos dela. Tanto mesmo ela sabendo que o Joffrey era um monstro, ela continuava amando ele e sofreu muito pela morte dele. Então, a gente sabe que existia bondade dentro dela, pelo menos até aquele ponto ali, onde todos os filhos dela morrem. O Tywin e o Jaime, algumas pessoas falaram que eles são malvados e etc. Inclusive nos comentários do último vídeo, alguém, que eu não vou me lembrar o nome agora, falou bem assim que com certeza o Tywin e o Jaime eram malvados e fizeram tudo por pura ambição. Não fizeram. Com certeza não fizeram. É a injustiça que a gente vem falando aqui, ô Julinho. Se a gente for ler os livros, a gente encontra vários traços ali de que realmente eles não são malvados como a gente pensa que são. Ao mesmo tempo também não são bonzinhos. Eu não vou fazer defesa aqui dizendo que eles são bonzinhos justamente pelo que eu falei no início do vídeo. Falar um pouquinho do Jaime. O Jaime, ele era um personagem que na série, por conta deles terem feito as coisas bem mais práticas do que são nos livros, o Jaime é um dos caras que é muito, muito bom, um ótimo espadachim.
comparável a Sir Arthur Dayne e comparável a Sir Duncan Walto, que são os dois maiores espadachins que a gente conhece, pelo menos. O cara é praticamente uma lenda, vencia torneios, isso muito jovem, com 16 anos de idade, o cara vencia torneios e fazia coisas inimagináveis, assim. Então o cara era muito bom mesmo. Na série, eles colocam isso um pouco abaixo e até o Joffrey dá uma zoada nele. Ah, você não fez nada de grande, porque ele tá lendo uma hora os livros lá, e aí ele lê os feitos de Duncan Walto, lê os feitos do Barristan Selmy, lê os feitos do Sir Arthur Dayne. E aí ele fala, ah, Sir Jaime, então quer dizer que você não tem nada aqui. O Jaime é muito foda, e isso não mostra na série. Então ele acaba traindo o rei, mas ele não trai o rei para ajudar o pai dele, muito pelo contrário. Se você lê os livros, e até mesmo na série, ele mesmo fala isso, ele carrega esse julgamento dos outros dentro dele o tempo todo, ele finge que isso não abala ele por fora, mas por dentro abala, e ele fala pra Brienne justamente isso. As pessoas julgam ele, chamam ele de regicida, mas não sabem o que aconteceu. O que aconteceu foi que, quando o pai dele chegou nos portões de Porto Real, ele aconselhou o Aerys. Ele não falou pro Aerys abrir os portões. Ele sabia o que o pai dele iria fazer, ele sabia. Então ele falou pro Aerys, ele aconselhou e falou, olha, o meu pai, se ele entrar, ele não vai vir te ajudar. Ele vai vir aqui justamente para acabar com o seu reinado. Não abra os portões. O Aerys não ouviu o Jaime, que o Aerys era o rei louco, e abriu os portões. Então o Jaime foi novamente pro rei e falou, cara, não tem mais o que fazer porque você foi burro e abriu os portões. Então se entrega. O rei não ouviu e ordenou que fosse explodida Porto Real. Só quando o Aerys deu essa ordem que o Jaime foi matar o Aerys. Repito, o Jaime tentou impedir o Aerys de deixar o Tywin entrar em Porto Real para fazer o saque a Porto Real. Ele, mesmo assim, foi leal ao Aerys até o último momento, quando o rei ameaçou explodir toda Porto Real, acabando com a vida de milhares de pessoas, de muitos inocentes. Então ele matou o Aerys e matou o piromante, que ia acender os galões de fogo vivo e explodir toda Porto Real. Não foi para que a casa dele fosse melhor, não foi para que o pai dele vencesse nenhuma guerra, não foi. Foi única e exclusivamente porque o Aerys queria matar inocentes em Porto Real. Por isso ele matou o Aerys, para salvar o Westeros. Por mais que isso possa ter ajudado ele, não era o que ele queria. Ele fez os votos dele, ele seguiu os votos dele. Ele só abandonou os votos dele quando o Aerys ameaçou a vida de milhares de inocentes. Já o Tywin, a gente tem muita coisa pra falar sobre o Tywin. O Tywin, ele foi mão do rei. O Tywin foi um cara que ele fez com que Porto Real passasse por 20 anos de paz e prosperidade. Ele governava no lugar do Aerys praticamente, algumas pessoas falavam isso, e o Aerys tinha muita raiva disso, inclusive. O Tywin foi o cara que construiu novas estradas, ele era o cara que punia as pessoas que estavam fora da lei, então ele criou várias leis para punir, para fazer o comércio fluir decentemente, e ele não fez isso como forma para enriquecer a casa dele, muito pelo contrário, ele fez isso e foi melhorando a vida de todo mundo. Óbvio que se ele melhorasse o Westeros, a casa dele iria melhorar por consequência, mas ele não fez a casa dele melhorar como, por exemplo, acontece com os políticos no Brasil, por exemplo. O cara vai e faz estradas até a fazenda dele para que ele possa escoar a produção dele melhor. Não foi o que ele fez. Ele melhorou toda Porto Real e ele tentou fazer com que toda Porto Real vivesse em paz, em harmonia. Quando o Tywin pegou a casa dele estava em baixa por conta do pai dele, o Tytos, e ele já era o cara que comandava Porto Real. Ou seja, se ele já comandava Porto Real na época que o pai dele estava vivo e a casa dele estava por baixo, significa que ele não estava ajudando a casa dele a crescer. A casa dele continuava em declínio, mas ele ajudava o Westeros mesmo assim. Só depois, quando o pai dele morreu e ele teve que assumir Rochedo Casterly, que a casa dele começou a crescer, mas logo depois ele abandonou o posto de mão do rei e aí a casa dele subiu. Ou seja, ele estava realmente ajudando o Westeros e não estava fazendo com que a família e a casa dele crescesse mais do que outras por conta do poder que ele tinha. Além disso, muitas pessoas vão falar, nossa, o Tywin foi filho da puta, por quê? Porque ele foi e traiu o Aerys, ele traiu o rei dele, ele foi, abriu e matou um monte de gente. Realmente, o Tywin realmente foi e matou um monte de gente. Mas eu repito, o Tywin, ele só foi agir depois que o Rhaegar morreu. Isso porque durante o desafio de Val do Caso, foi quando o rei tinha rompido já relações com o Tywin, ele foi cobrar uma dívida do Lord Darkling e aí ele foi mantido cativo pela casa Darkling, pela casa Hollard. Quando ele foi mantido cativo, o Tywin fez todo um cerco em volta de Val do Caso
para que o rei fosse libertado, e aí o Lord Darkling falou que se o Tywin fizesse qualquer menção de invadir o castelo, então que ele iria matar o rei. O Tywin não invadiu o castelo, e naquela época, que foi coisa que durou muito tempo, esse cerco, coisa de meio ano provavelmente, ele afirmou com todas as letras que o Rhaegar Targaryen seria um rei melhor, que se Aerys morresse naquele momento, talvez o Westeros poderia estar bem, porque o Aerys já era um rei louco naquele momento. Então o Tywin não tinha interesse na sucessão para ele tinha interesse na sucessão para o Rhaegar. Nessa época, o Rhaegar não estava prometido a filha dele, porque o Tywin tentou fazer com que o Rhaegar se casasse com a Cersei para fazer as pazes de novo com os Targaryen, mas o Aerys negou. Então não tinha como, por exemplo, ele dar a Cersei pro Rhaegar casar. Então a casa dele não iria ascender se o Rhaegar ascendesse ao poder. Mesmo assim, ele queria Rhaegar Targaryen como rei, porque ele dizia que o Rhaegar ia ser um bom rei. Ele queria o melhor para Westeros. Depois o rei foi resgatado e daí toda a loucura aconteceu. E aí a guerra foi na rebelião do Robert e acabou matando o Rhaegar. Só quando o Rhaegar morreu que o Tywin moveu as tropas dele. Ele não quis se envolver por conta de ele não querer ajudar o rei e aí acabar o reino continuando na mesma porcaria que estava. Então ele deixou as coisas acontecerem. Quando o Rhaegar morreu, e aí a sucessão estava estragada, porque o Aerys continuaria no poder se os Targaryen ganhassem. Então ele foi e saqueou Porto Real. Que eu não tô falando que é certo, obviamente é errado, mas volta a dizer aquele negócio, ninguém é bom 100%, ninguém é mal 100%. Ele não traiu o rei por interesse da casa dele, porque ele poderia ter feito isso muito antes. E ele fez só porque o Rhaegar já realmente tinha morrido. Uma coisa que prova muito o quanto que o Tywin Lannister não é realmente um personagem 100% ruim, é que quando o Stannis tinha 4 anos, ele foi até Porto Real e ele diz que se ele tinha 4 anos, então o irmão dele tinha mais ou menos 6, Robert Baratheon tinha mais ou menos 6 anos. Eles entraram no salão e aí eles foram de encontro ao rei, encontraram o rei no trono de ferro e tanto Robert quanto Stannis então chegaram a uma conclusão, que o rei era tão nobre quanto os dragões um dia já foram temidos, né? Então quer dizer, uma nobreza gigantesca, porque os dragões eram muito temidos. Quando o Aegon chegou, ele estraçalhou Westeros para depois poder unir ela, usando os dragões. Todo mundo tinha medo dos dragões. E ele dizia que a nobreza do rei era daquele tamanho. Mais tarde, o pai deles contou que naquele mesmo dia que eles foram visitar o salão, o rei estava sentado no trono e acabou se cortando. Então ele não pôde continuar sentado no trono, e quem estava no trono era a mão do rei. Ou seja, Tywin Lannister foi quem recebeu tanto o Stannis quanto Robert Baratheon. Era esse o homem nobre que eles estavam elogiando, e não o rei Aerys Targaryen. Então fica claro que o Tywin queria o bem do reino, e ele fez tudo pelo bem do reino. E aí ele fala que o Robert podia ser burro, e realmente era, mas pelo menos não é um cara tipo que era malvado, e ele sabia disso. Já o Aerys era realmente malvado, e por isso era melhor que o Aerys fosse deposto e outra pessoa entrasse no lugar dele. Quem seria o rei perfeito? Rhaegar Targaryen. Rhaegar Targaryen seria o rei perfeito porque era um cara inteligente e bondoso. Mas, como ele tinha morrido, então que fosse o menos pior, que Robert Baratheon assumisse que era uma pessoa que ele poderia controlar. Já o Jaime, muitas pessoas podem argumentar, mas ele empurrou o Bran, e entra de novo naquele negócio que eu não estou dizendo que eles são bonzinhos, eles são bonzinhos e malvados ao mesmo tempo, tipo, junto, como são as pessoas no mundo real. O Jaime, ele foi se enchendo de glórias e ele foi sendo leal com os juramentos dele até tudo acontecer, e aí ele teve que matar o rei para salvar Westeros. E aí ele foi convivendo com a irmã dele, que essa sim já tinha um lado mais pesado malvado, não que ela fosse 100%, mas um lado mais pesado malvado, que parece que foi contaminando um pouco ele. O que prova que o Jaime não é realmente malvado é que quando ele saiu da influência da irmã dele, e ele passou cativo um tempo com os Stark, e ele começou a ficar com a Brienne, ele deixou essa maldade muito de lado. Ele voltou a honrar os votos dele e a palavra que ele dava. Ele dava uma palavra para Brienne, ele cumpria. Ele deu a palavra para Lady Stark que ele iria libertar as filhas, e ele foi e tentou cumprir pelo menos. Ele agora mais recentemente deu a palavra dele que ele iria lutar no norte, e ele abandonou a única mulher que ele amou, a única mulher que ele teve a vida dele toda, para ir pro norte, provavelmente em face à morte, e lá ele acabar cumprindo com a palavra dele. Ele prometeu que ele iria, então ele foi. Então ele mantém a palavra dele em vários sentidos. A visão que a gente tem dos Lannister passa muito por Eddard Stark. O Ned tem uma visão muito parcial das coisas,
porque ele viu o Tywin chegando atrasado na guerra e falou, agora que ele sabe que a gente venceu, ele tá ajudando. E ele, quando entrou na Sala do Trono, foi a primeira pessoa que viu o Jaime com o rei morto ali, perto do Trono de Ferro. Então já pensou, porra, já traiu o rei dele, que filho da puta, só porque é filho do Tywin. E essa visão é passada pela gente pelo Eddard, que não estava no momento antes do Aerys morrer, e a gente nem sabe o que o Eddard faria. O Eddard, se fosse no lugar do Tywin, ele interferiria, ele iria contra o rei, tentando detronar o rei, afinal de contas ele fez juramentos ao rei. Naquele momento ele não tinha feito porque ele não era o Lorde ainda. Quem tinha feito o juramento era o pai dele. Ele iria contra o rei que ele fez juramentos, ele iria contra o cara que tá tentando se rebelar, mas tem um motivo nobre, e aí a gente fica nesse questionamento. E se ele fosse o Jaime, ele mataria ou não o rei? Ele não mataria o rei, porque afinal de contas é dever dele proteger o rei, mas aí ele ia deixar milhares de pessoas morrerem, incluindo pessoas da família dele, talvez, ou outras pessoas que não fossem da família dele, mas inocentes morrer. Então é uma decisão muito difícil de se tomar, e por isso é muito difícil a gente falar que o cara é bom ou é mal por conta disso. E é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis falar nesse vídeo aqui. Basicamente é isso, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês nos comentários, vocês acham que faz sentido o que eu falei? Realmente os Lannisters são malvados, eles são bonzinhos, existem personagens 100%, mais personagens 100% malvados, mais personagens 100% bonzinhos e etc. Ou vocês acham que realmente é isso mesmo e tá tudo entrelaçado, todo mundo é bom e mal ao mesmo tempo e etc. Gosto muito de ler os comentários de vocês, sempre leio todos os comentários de vocês, é muito bom. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado e até a próxima.